Muito boa noite a todos vocês. Eu sou Marcos Paulo, diretamente do Espírito Santo para todo o Brasil, e vamos aí entrar nesta programação, né, com o nosso irmão, né, Flávio Ambrósio. Flávio Ambrósio, né, bênção demais. Ele vai estar conosco aqui, né, nesta programação. Vai, né, nos conceder uma entrevista abençoada aqui na programação, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite com Jesus para todos aí que estão entrando nesta programação abençoada. Eu sou Marcos Paulo, diretamente do Espírito Santo para todo o Brasil, e vamos aí, né, nesta programação abençoada, com a programação aí, né, dos nossos irmãos que vão estar conosco aqui neste exato momento. Que Deus possa grandiosamente abençoar a vida de todos vocês que estão conectados e sintonizados na melhor. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que estão aí conosco. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Nosso irmão já está aí, né? O Flávio Ambrósio. Deus abençoe a todos vocês aí, né, que estão sintonizados aí nesta programação. Vamos aí, né, nesta programação, já chamar ele, né, o Flávio, nosso irmão Flávio. Vamos chamar o Flávio aí para estar conosco aqui, né, diretamente do Espírito Santo para todo o Brasil. Vamos agora aí participando desta programação. Deus possa grandiosamente abençoar a vida de todos vocês. Boa noite, Flávio, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graça e paz, meu irmão. Tudo bem? Seja bem-vindo, né? Para mim é uma honra receber você aqui, né, nesta programação. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. E eu queria que você, né, primeiramente, né, fizesse uma oração, né, para todos nós aqui da programação, e já, né, já pode também estar começando aí, né, se apresentando para todos que vão estar aqui nessa programação junto com a gente. Amém. Primeiramente, quero agradecer, né, a oportunidade ao Senhor Jesus, porque Amém. toda a glória dele, né? Então, nada é coincidência, nada é por acaso. Então, Jesus ele está no controle de tudo. Com certeza. Mas realmente saiu, né? A nossa live, saiu essa entrevista, né? Estava planejando há bastante tempo. Com Mas certeza. hoje foi o dia que Deus escolheu. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero aqui, Pai, agradecer ao Senhor pela vida do meu irmão, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu queria que o Senhor, Pai, viesse se manifestar nessa entrevista. Te dou liberdade, Espírito Santo, para o Senhor Em nome de ter Jesus. sinal de bênção, para que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha liberar o destino de pessoas, trazer esperança na vida de pessoas que estão realmente vivendo um tempo de processo. E eu creio, Pai, que o Senhor está trabalhando, o Senhor não dorme, o Senhor, Em como a nome de Bíblia, Jesus. o Senhor é com justo. Então, Pai, nos guarda, nos protege. E eu creio que o Senhor, através dessa entrevista, dessa oração, já começa a falar aos nossos corações. E eu creio que respostas e materialização de coisas boas estão vindo em nome Em de... nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe mais uma vez, né, Flávio? Quero, né, desejar a você aí, né, boas-vindas aqui na programação, né? Prazer também, né, poder estar falando com você neste dia abençoado, né, nessa segunda-feira. Que Deus possa grandiosamente abençoar a sua vida, a sua família, né, hoje e sempre, né, e que todos os projetos e sonhos que Deus tem, né, preparado na sua vida, que sejam concretizados, né, na sua vida, porque, como se diz, né, o tempo de Deus é o melhor do que o nosso, né? A gente não sabe o dia de amanhã,
mas o tempo de Deus é melhor do que o nosso e a gente tem que fazer aquilo que Deus ele coloca no nosso coração para fazer, né, conforme a palavra, né? E eu tenho visto aqui, né, aqui no seu, na sua bibliografia, né, que você é um empresário que aceitou a Jesus, né? E de perdas, né, a propósito, né? Uma história de fé e recomeço. Já queria que você, né, se apresentasse para os irmãos aí que estão conosco e também, né, já pode contar aí um pouco, né, da sua trajetória aí, do como começou, né, você se tornou empresário e aceitou Jesus e também daqui a pouco a gente vai fazer a entrevista com você, né, com as perguntas aí, né, que eu já mandei para você. Vamos fazer as perguntas aí para você estar respondendo. E os irmãos que tiver também perguntas aí, pode estar entrando aí e fazendo a pergunta para o nosso irmão Flávio Ambrosio. É com você, Flávio. Meu filho, é muito legal isso de você deixar as pessoas fazerem perguntas, né? Porque a gente interage melhor. Mas antes de Sim, eu falar de mim, Flávio, eu não sou o autor principal. Eu queria liberar uma palavra que o Senhor sim. colocou já. Na verdade, essa Amém. semana, Deus ele tem falado no meu coração sobre Mateus 4, versículo 1, né? E o título dessa mensagem é A Tentação Revela Quem Você É. E aí Deus ele já começa a falar nesse tema, né? A tentação ela revela quem você é. Mas para não ficar nas minhas palavras, vamos para a Bíblia. Amém? Amém. Mateus 4:1 diz assim, ó: Então Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que espírito foi esse? Foi o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que está na terra. Então Sim, Deus ele fala no meu coração e no coração de vocês que todo aquele que Deus quer entregar uma promessa, primeiro ele coloca num processo. sim, Nós temos que entender que a Bíblia ela mostra aqui um padrão. Qual é o padrão? Que Deus, quando quer colocar alguém em outro nível, ele primeiro esmaga, ele primeiro prova o coração, ele primeiro testa essa pessoa, para ver se essa pessoa realmente vai adorá-lo e ficar firme nos princípios. Porque sim, na dor, é no processo, é na humilhação que a gente realmente honra o Senhor. A gente tem sempre duas oportunidades. Ou vamos exaltar Deus e envergonhar Satanás, ou ao contrário. Então, pastor, me dá mais um exemplo bíblico. A gente pega José. José também, antes de ele se tornar governador, ele passou por um processo, entendeu? E Jó, a mesma coisa. Antes de Deus dar em dobro para Jó, ele colocou Jó realmente para perder muitas coisas. E aí entra já um paradigma que a maioria das igrejas, elas pregam somente um Deus de promessa. E aí, quando esse irmão entra num processo, ele abandona a igreja, ele abandona o Senhor, porque ele não está enraizado, entendendo que a Bíblia fala muito mais de processos do que de promessa. Então, todo aquele que sim, Deus quer entregar algo, ele vai colocar num processo, para que esse processo gere o quê? Um quebrantamento. Quebrantamento de dependência do Senhor, quebrantamento de humildade, quebrantamento em várias áreas. Por isso que aqui, você vê que Satanás ele tentou Jó. Aqui Satanás tentou Jesus. E eu acredito também que Satanás, que os espíritos imundos testaram José. Entendeu? Deus ele sim. permite essas tentações para que nós possamos vencer essas áreas e que a gente saia mais forte. O propósito de Deus é esse. Ele quer que a minha irmã que está aqui assistindo, meu irmão que está assistindo, se torne mais forte, tenha mais casca, tenha mais autoridade naquela área, para aí sim ele começar a confiar pessoas, amém? Então essa é a palavra Amém. que será, porque eu não sou o autor principal, sempre Jesus vai vir na minha primícia, Com entendeu? certeza. Mas Então é isso aí, Flávio Ambrosio, né, diretamente aí do Rio de Janeiro para todo o Brasil. E estamos com ele aqui ao vivo, né, pelo Instagram da Rádio Nova CMA. E eu queria que você contasse para a gente,
o Flávio, o que se passou na sua vida, né, de muitas coisas que com certeza aconteceram, qual foi, né, o momento mais difícil que você passou, né, antes de você aceitar a Jesus? Então, antes de eu aceitar Jesus, a gente vive meio que com umas escamas nos olhos, né? Então a gente não entende muito bem e não tem discernimento espiritual. Então todas as dores, as aflições que eu passei sem Jesus, eu dava o meu jeito, eu dava os meus pulos, eu quebrava princípios, entendeu? A gente é acostumado no Brasil a falar que, Brasil, não sei se tu tá entendendo, Brasil, entendeu? O Brasil já é todo errado, então meio que a gente também se vira, entendeu? Só que o divisor de águas foi quando eu tive um encontro com Deus. Um encontro com Deus que realmente me transformou. Foi no encontro com o Senhor, num retiro que eu fui convidado, né? Eu fui convidado aí para uma célula, dessa célula eu gostei, e aí comecei a ser inserido na visão celular. Depois eu fui para o encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, eu passei 3 dias no encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, ali não teve jeito, né? Você realmente se desliga da terra. Um ambiente muito espiritual, sem celular, entendeu? Dormindo no chão, entendeu? Então, assim, ali eu conheci a verdade. E a palavra ela é muito afiada mesmo, irmão. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, nesse encontro com Deus, eu fui liberto. Eu realmente tive um encontro com o Senhor. E ali eu entendi que tudo que eu tinha aprendido era errado perante aos olhos do Pai, aos olhos do Espírito Santo de Deus, aos olhos de Jesus. E ali eu comecei a ler a Bíblia. Ali eu comecei a entender um pouco mais sobre esse manual de vida, entendeu? E ali o próprio Espírito Santo ele já foi trabalhando no meu caráter, no meu coração, de que eu precisava mudar para começar a agradar ele. E a Bíblia, mais uma vez, se cumpre, porque você ou é inimigo do mundo ou é amigo do mundo. Os dois não tem como. Então eu decidi o quê? Ser inimigo do mundo e começar a ser amigo de Deus, entendeu? E aí foi onde eu quebrei, onde eu fali, entendeu? Eu tinha 2 empresas, entendeu? Porque obedecer, obedecer de verdade, você tem que renunciar. Por que que o nome do livro é O Empresário que Aceitou Jesus? Porque tem muita gente, irmão, que já conhece Jesus. Mas conhecer é diferente de aceitá-lo, entendeu? Então, não, eu quando conheci Jesus, automaticamente eu abri a porta do meu coração e ele entrou, ceiou comigo, entendeu? E aquelas castas de demônios, de espíritos imundos que habitavam em mim saíram, bateram em retirada e o Senhor começou a habitar e tomar conta realmente do meu espírito. E ali eu só quis começar a agradar a ele e não ao mundo, entendeu? E aí, como as minhas empresas eu tinha conquistado sem o Senhor, 2 com 2 é 4, entendeu? Então eu comecei a renunciar, comecei realmente a fazer o que agradava ao Senhor, entendeu? E ali eu comecei a perder pessoas e eu conheci o Deus, né? Que muita gente também não fala, mas é a realidade, o Deus que fecha a porta, entendeu? Deus não me queria mais para aqueles negócios, entendeu? Então ali eu entrei num processo. Ali eu comecei a atravessar o Egito. Deus queria me tirar do Egito, me levar para outro lugar, entendeu? Mas me faz outra pergunta. Vamos para a pergunta, então, Flávio. É o seguinte, né? A primeira pergunta aí que eu vou fazer para você é o seguinte: é, você contar um pouco sobre quem é você e sua trajetória como empresária. Mas antes, se você quiser pedir os irmãos, quiser que eu continue contando, eu conto sobre o que aconteceu, entendeu? Tem os irmãos aí que estão aí na programação aí, pode, né, mandar sua pergunta, né, pode falar aí, pedir aí, né, a fazer a pergunta para o nosso irmão aí, que ele vai responder para todos vocês aqui na programação. Fica à vontade, Flávio. Amém. Só reformula o final da pergunta, por favor.
Você contar um pouco sobre quem é você e sua trajetória como empresário. Aí a gente tem dois homens, né? Você quer saber do Flávio do passado, o empresário do passado, sem Jesus, ou do empresário com Jesus? Os dois, você pode contar os dois. Que legal. Então vamos lá. O empresário do passado é um empresário que realmente não seguia princípios, não queria agradar a Deus, né? Então, como toda empresa, né, eu tinha empresas de vendas, uma empresa era de empréstimo consignado e depois eu acabei montando uma financeira de investimentos. Então a gente acaba, para vender, a gente acaba mentindo. Tem outras pessoas que falam a palavra omitir, né? Mas não, é verdade. Quanto que é a taxa de juros? Você vai falar que é 2,70, ninguém fecha. Você fala que é 0,89, a pessoa fecha. Entendeu? Então, meio que o Flávio, empresário do passado, era um homem que realmente fazia de tudo para vender, fazia de tudo para que a empresa crescesse, entendeu? E o termo popular é: a gente tinha que se dar bem e alguém se dava mal. Sim, Entendeu? É a realidade. Eu não tenho vergonha de falar, eu tenho que assumir. Entendeu? Porque uma das coisas que Deus gosta é a verdade, não é? Então, para eu botar a cara para começar a falar do Senhor, eu tenho que também me responsabilizar pelo meu passado. Entendeu? Ponto. Agora, o Flávio, novo convertido, um empresário cristão, um homem de Deus, entendeu? Mais à frente, acabei sendo ordenado e consagrado a pastor. Entendeu? Então agora há uma preocupação muito maior. Por quê? Porque não é só o meu nome, é o nome de Deus. Entendeu? E sabe uma das coisas que mais ama, irmão, a Deus? É esse temor. Eu tenho esse temor, entendeu? E muitas pessoas hoje falam do Senhor e não têm esse temor, entendeu? Mas eu creio nessa reforma brasileira, na verdade, uma reforma da igreja brasileira. Eu creio, entendeu? Que Deus realmente sim. está levantando novos homens com um coração que temem a Ele, quebrantado a Ele, para não usar a palavra dele para o mal, não usar a palavra dele para roubar, para enganar, para ferir, para mentir, entendeu? Então, eu tenho uma luta hoje constante. Qual é essa luta constante? O leão, quando ele está acostumado a caçar de um jeito, ele sabe caçar daquele jeito. Então eu agora tenho que voltar para o mundo corporativo, entendeu? De uma maneira para caçar diferente, entendeu? Então você tem que chegar e falar assim, olha, o meu negócio é assim, 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 assim e assim. Você não pode omitir nada e nem mentir nada. Você tem que falar tudo. Entendeu? Se você contratar o meu serviço, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso e vai ter isso. Entendeu? Então, vai fechar quem realmente quiser. Você não consegue mais, eu, por exemplo, não consigo mais falar alguma coisa só para fechar um contrato, só para fechar um cliente, entendeu? Antes não. Então, isso é o quê? É uma transformação de metanoia. A Bíblia fala, né, sobre a mudança de mentalidade. Então, essa mentalidade que veio para mim é um dos meus chamados. Começar a trazer essa mentalidade para outros empresários, entendeu? Porque dá para você crescer, dá para você reconstruir, entendeu? Começar do zero com Jesus. Só que não é muito fácil. Não é fácil. É muito mais difícil. A Bíblia ela se cumpre falando que o justo vive pela fé. Eu demorei, irmão, a entender isso. O justo vive pela fé, entendeu? Porque agora eu caminho debaixo de uma justiça, entendeu? Mas só para tu entender, eu sujei todo o meu nome, entendeu? Na terra. Mas eu fiquei com crédito no céu, eu fiquei com o nome limpo no céu, entendeu? Então há uma diferença. Hoje eu busco e eu estou aqui provocando o meu milagre, entendeu? Eu estou provocando o meu milagre que vai ser o livro número 2, que vai ser o empresário que venceu com Jesus e não que aceitou. Eu estou contando meu testemunho debaixo de uma confirmação divina, debaixo da obediência de Deus, que ele autorizou eu começar a falar. Porque ele falou que quer que eu comece a pescar homens, entendeu? Então, basicamente, Amém. O irmão aqui, o Flávio, antes de você continuar, ele está perguntando aqui o nosso irmão pastor Carlos Santos, lá da TV A Viva, lá de Betim, Minas Gerais, ele perguntou se você faz palestra para empreendedores. sim, 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 eu faço, entendeu? Com certeza. Eu faço palestras corporativas,
eu faço ministrações, eu tenho uma agenda, eu prego nas igrejas, entendeu? E o meu objetivo é esse, trazer esse meu testemunho, entendeu? Para adorar e agradar sempre ao nome do Senhor e fazer com que não é só o empresário, sabe, irmão? Porque atrás do empresário tem família. Todo Sim, empresário tem família. E eu aprendi que CNPJ quebra, CNPJ fale, CPF não. Entendeu? Então, hoje eu ensino as pessoas a realmente separarem os dois mundos, tanto o corporativo e o mundo espiritual. Entendeu? Ou seja, minha aliança com o Senhor é não ajudar as pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Entendeu? sim. Então, se o irmão quiser e eu puder chegar aí na sua cidade, eu não sei onde é, eis-me aqui para falar Ele com é de, o senhor. o nosso irmão pastor Carlos, ele é de Betim, Minas Gerais. Entendi. Grande, Eu sou do Rio de Janeiro. grande Dá para região ir. metropolitana de Belo Horizonte, né? Dá para ir, Betinho. Dá para ir, meu irmão. Eu sou do Rio para Minas dá para ir. Inclusive meu avô faleceu. Meu avô era de Minas, era de Carangola. Entendeu? Eu já fui muito em Carangola, lá em Minas, depois de Muriaé. Amém. Deus abençoe a nossa irmã cantora Edilane, né? Edilane Ribeiro, Deus abençoe, que está conosco aqui na programação. Também o pastor CR, né? Pastor Carlos Santos aí da programação da TV Aviva, diretamente lá de Betim, Minas Gerais. Que Deus possa grandiosamente abençoar a vida de todos vocês. Eu estou aqui com o nosso irmão Flávio, né? Flávio, do Rio de Janeiro, lá do Rio, que Deus abençoe os carioca, né? Os carioca aí do estado do Rio de Janeiro. Que Deus possa grandiosamente abençoar a vida de todos vocês. Estou aqui entrevistando ao nosso irmão Flávio Ambrósio, diretamente do Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, Brasil e o mundo. Que Deus possa grandiosamente abençoar a vida de todos vocês. E a segunda pergunta, Flávio, como era a sua vida antes de aceitar Jesus? Cara, antes de aceitar Jesus, era uma vida realmente igual aquele filme Matrix, sabe? A gente tá preso, entendeu? A gente não tem discernimento espiritual. A gente vive a vida no automático. A gente, não sei você, mas você acorda, toma café, né? E vai trabalhar, almoça, volta para casa. Quem tem filho cuida um pouco do filho, daqui a pouco janta, dorme. É um looping infinito. Você vai realmente no automático, entendeu? É, e faltava algo. Ou seja, eu falo que as pessoas elas estão ligadas, é como se fosse uma televisão que ela está ligada na tomada. Quando a pessoa não Sim, tem Jesus, ela fica ligado na tomada do mundo, entendeu? Tem gente que vai pegar isso aqui. A pessoa antes de Jesus está ligado na tomada do mundo, nas coisas materiais, nas coisas carnais. Mas tem uns que o Senhor entra de uma tal maneira no coração que ele mete a mão na tomada e faz assim, ó, plau, arranca, desliga, desconecta da terra, entendeu? Então, eu depois que tive esse desligamento espiritual, eu comecei a me preocupar muito mais o que realmente com a alma e com o espírito que tem dentro dessa carne, porque a vida principal não é essa. A vida principal é a espiritual, entendeu? Não amém. sei- Eu não sei vocês, mas eu já perdi o meu pai, já perdi a minha mãe. Ano passado eu enterrei a minha mãe, entendeu? E realmente a Bíblia se cumpre. Viemos do pó e voltaremos para lá. Então Deus ele está muito mais preocupado com a nossa vida eterna do que as coisas daqui da terra. E às vezes tem orações que Deus não responde porque realmente ele sabe se ele der essa coisa para essa pessoa, há uma grande probabilidade dessa pessoa não ir para a vida que ele quer, que é a vida principal, entendeu? Eu gosto Com muito de João certeza. Batista, porque João Batista ele fala, né? É chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Ele vem falando. E aí depois, Jesus, quando chega, né, que já materializa a palavra de João Batista, o verbo ele se fez carne, irmão. Jesus, quando morre, ele fala, tô indo vos preparar um lugar. Entendeu? O que isso fala? Fala realmente de reino, fala de cidade santa, fala de moradia. Há um lugar
Tem até aquele louvor, né? Há um lugar, né? Então há um lugar, meu irmão, que nós vamos morar e é muito melhor do que aqui, não se compara, entendeu? Com Ou você certeza. acredita na Bíblia ou você não acredita. Eu acredito. Então eu sei que o espírito e a alma vai sair desse corpo e nós vamos para esse lugar. Amém? Amém. E a próxima pergunta, Flávio, é o que aconteceu para que você tomasse a decisão de entregar a sua vida para Cristo? Então, lembra que eu falei que eu fui para esse encontro com Deus? Nesse encontro com Deus, irmão, eu realmente fui tocado, entendeu? O Espírito Santo de Deus, ele ainda está na Terra. Ele é o nosso consolador. Então, eu experimentei o que a Bíblia fala de a paz que transcende, que excede todo o entendimento. No domingo, eu não quis mais ir embora. Eu queria ficar lá onde eu estava. Por quê? Eu tive uma plenitude de que nada estava me faltando. Não estava me faltando nada. É como se eu tivesse recebido uma porçãozinha de como é no céu. Lá a gente não vai ter fome, não vai ter preocupação com boleto, não vai ter preocupação de ter uma roupa melhor do que a do irmão, um carro. Ali, cara, eu fiquei num estado de paz que transcendeu todo o entendimento, que eu não quis voltar para casa, quis ficar lá. E ali eu entendi que, cara, não dá para viver sem Jesus na Terra. Não dá sem o Espírito Santo. Não dá. Ainda mais quem realmente conhece a verdade. Então foi isso que aconteceu. Amém? Amém. E a próxima pergunta é: houve algum momento específico que marcou essa decisão que você tomou? Teve um dia que eu estava na minha empresa, na minha ex-empresa, e olha como é que Deus ele está em todos os lugares, entendeu? E um pastor foi lá, entendeu? Na empresa, conversar, né? Através de um cliente. E a gente conversando, batendo papo, e ali ele começou a pregar na mesa, falando de Deus, falando de Jesus, e eu muito atento, sabe? E aí do nada, irmão, esse homem começou a entrar no mistério. Quando ele começou a entrar no mistério, cara, eu fui tocado por uma presença. E ali eu recebi o batismo do Espírito Santo. É como se fosse uma energia. Às vezes a gente vê, né, algumas tragédias na internet de pessoas que morrem porque foram eletrocutadas. Você já viu isso? Sim, Beleza. Eu recebi uma carga, entendeu? De eletricidade que foi do Espírito Santo depois, estudando, entendendo. Eu falei, caraca, ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E não foi dentro da igreja. Não foi lá no encontro com Deus. Foi dentro da minha empresa. Entendeu? Através de um homem falando do Senhor. Eu não sei se realmente ali o Senhor escolheu aquele momento para me batizar com o Espírito Santo. Eu sei que eu recebi uma carga, e essa carga elétrica, ela tocou em mim, que eu caí no chão e comecei a tremer, chorar de soluçar. E eu ficava. E eu não entendia muito bem o que era aquilo. Entendeu? E ali, irmão, depois, com calma, eu vi que realmente eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu recebi o batismo, que muitos ainda almejam, entendeu? E isso foi o fato principal de que eu fui selado para desagradar mesmo, desligado da terra, do mundo, e para começar um propósito, que é o chamado, né, que Deus fez na minha vida. amém. E como sua família reagiu à sua conversão? Cara, minha família, assim, graças a Deus naquela época a gente estava muito bem. Então a minha família, ela encarou como se fosse uma coisa maravilhosa. Foi tudo bom, entendeu? Foi tudo ótimo. Eu não tive rejeição nenhuma. Eu que comecei a me afastar de muitas pessoas da minha família, entendeu? Porque eu não estava conseguindo mais realmente sentar na roda dos escarnecedores, entendeu? E aí eu não sei se realmente eu fiquei um pouco bitolado ou religioso, que isso acontece, é normal, entendeu? Mas ou se foi realmente necessário me afastar um pouco para eu não ter recaída, mas eu realmente eu que fiquei um pouco distante da minha parentela, entendeu? Sim. E
o que mudou em sua vida desde que você aceitou Jesus? Olha, irmão, o que mudou de fato mesmo foi caminhar em justiça. Isso foi o que mais mudou. O temor que eu tenho hoje de desagradar a Deus, de desagradar o Espírito Santo. Entendeu? Isso foi o que mais mudou. Esse é um dos meus maiores desafios, continuar em retidão. Essa foi a mudança mais radical assim que gerou de metanoia, de mudança de mente na minha cabeça, entendeu? Bem, eu vou só ler um pedaço aqui da sua bibliografia, né? Que aqui está falando o seguinte: o empresário que aceitou Jesus de perdas a propósito, uma história de fé e recomeço. Na bibliografia está escrito: Flávio é empresário e cristão. Após o encontro com Jesus, decidiu viver pelos princípios bíblicos, o que o levou a enfrentar grandes perdas, incluindo a falência das empresas e momentos de extrema dificuldade. Durante esse processo, precisou recomeçar do zero, encontrando em Deus sua base e direção. Hoje vive uma nova fase, unindo negócios e propósitos, ajudando outras pessoas a não cometerem o mesmo erro que cometeu. Flávio Ambrosio, né, casado com sua esposa Rose, é pai de Beatriz, Maria e Theo, sua maior motivação para seguir firme em sua missão. O autor de Um Empresário que Aceitou Jesus compartilha sua história para mostrar que é possível recomeçar e construir algo mais sólido com fé, sabedoria e propósito. E, através dessa bibliografia aqui, ô Flávio, eu queria que você falasse, né, um pouquinho sobre a questão, né, o que levou a enfrentar, né, que está falando aqui na bibliografia, o que levou a enfrentar grandes perdas, incluindo a falência de empresas e momentos de extrema dificuldade. O que aconteceu, né, nesse momento que você passou por tudo isso? Realmente, eu queria que quem estiver ouvindo e vai ver depois, se você quiser procurar na Amazon, tá? Você consegue ler gratuitamente esse livro, que é Um Empresário que Aceitou Jesus. Se você tem conta na Amazon, tem o Amazon Kindle, então você consegue ler gratuitamente. Você consegue encontrar também no Google Play Store, tá? Então, eu tenho certeza que esse livro ele vai ajudar pessoas que estão no processo, tanto nas áreas espirituais, profissionais, tá? E familiares, porque as áreas. E de perdas a propósito, é o que eu estava falando. As empresas faliram, né? E eu entendo que 50%, 70% eu tenho que me responsabilizar, né? Mas eu acredito também que 25%, 30% foi o Deus que fechou porta. Porque uma empresa já estava chegando a 10 anos de existência, Moisés. E a outra já estava com 3 anos, entendeu? Mas justamente no ano que eu aceitei Jesus, no livro, se você ver, eu botei a foto lá no prédio da empresa, eu coloquei essa empresa é do Senhor Jesus. Eu coloquei um adesivo lá e comecei a seguir os princípios. E, cara, em um ano, as empresas quebraram, as empresas faliram, entendeu? Então, assim, naquela época eu não entendia muito bem. Então, possa ser que quebrou e faliu, porque realmente eu comecei a seguir os princípios, e aí realmente eu tive uma acusação no mundo espiritual, né? Eu conquistei coisas sem Deus, né? Conquistei sem o Senhor e estava servindo aos outros deuses. Inconscientemente eu estava servindo a outros deuses. Mamon, Satanás. E eles falaram, agora, o se eu pegar ele daqui e prosperar mais, é mole, porque isso aqui ele conquistou com a gente. Entendeu? Então, assim como Jó foi acusado, eu acredito muito que eu tive uma acusação no mundo espiritual e Deus permitiu eu perder tudo. Entendeu? Sim. Mas graças a Deus, a única área que eu não perdi, que Deus não deixou tocar, foi a familiar. A minha família, Deus preservou. Mas eu perdi as 2 empresas, entendeu? Eu quebrei aproximadamente em 5 milhões de reais, entendeu?
eu peguei dinheiro no meu nome, pessoa física, que já é o primeiro erro, né? E misturei com o CNPJ para tentar salvar a empresa, entendeu? E não se mistura esses dois mundos. É, então, é porque meu filho tá de férias, ele tá falando um pouquinho aqui, então tá me desconcentrando. Não sei se tá saindo aí também. Mas faz Tá um parte. pouquinho só, mas tá dando para te ouvir perfeitamente. Mas aqui tá um pouquinho mais alto. Mas não tem jeito, é criança, né? É energia pura, de férias em casa, Sim, é loucura versus só doideira. É, e aí, misturei o CPF com o CNPJ, quebrei, fali, entendeu? É, mas essas empresas realmente, Deus não me queria mais com elas, sabe, irmão? Porque tinha jeitinho, tinha esqueminha, tinha mentira, entendeu? Eu lembro de um contrato, eu falo dele no meu livro, tá? Eu lembro que tinha um contrato que chegou o gerente, subgerente, coordenador, gerente geral e falou: pô, Flávio, vai entrar um contrato aqui de 200 mil, entendeu? E aí, você pode aprovar esse contrato? E, pô, cara, eu sempre aprovei, né, todos os contratos. Mas eu sabia que aquele contrato, ele tinha um jeitinho, ele tinha um esqueminha, sabe, irmão? E aí eu agora, homem de Deus, cara, eu falei, pô, cara, eu não posso mais aceitar esse contrato. Que tinha que pagar um repasse por fora pro gerente, sabe, do banco, entendeu? Então, eu falei, cara, eu não vou poder aceitar esse contrato mais, porque hoje eu sou homem de Deus, hoje eu quero agradar Jesus, eu creio num Deus que eu perca esse contrato de 200 mil, mas ele amanhã me manda, né, um negócio de 2 milhões, né? Então ali as pessoas já olharam assim para mim, mas pô, esse cara tá maluco, esse cara tá bitolado, esse cara tá religioso. Eu até entendo eles, que eles fizeram conta de comissão, né? Fizeram conta de comissão. sim. Então, assim, cara, não dá mais para trabalhar nessa empresa. Essa empresa, pô, o Flávio mudou, não sei quem mais é o Flávio. Eu tô perdendo dinheiro aqui. E ali realmente comecei a perder pessoas. As pessoas saem da sua vida, entendeu? Você perde amigos, você perde tudo, cara, quando você aceita Jesus de verdade, sabe? E ali não deu outra. A empresa realmente quebrou, entendeu? Parou de entrar cliente, entendeu? E aconteceram várias outras coisas também, entendeu? Mas eu hoje estou em paz, porque eu sei que todo mundo, eu até falo isso, e quem está ouvindo aqui é muito importante, todo mundo podia e teve a oportunidade de me ajudar, mas me tacaram pedra, me crucificaram, principalmente o povo da igreja que eu mais ajudei. Mas o único irmão que podia me acusar, podia me tacar pedra, ficou do meu lado. E eu quero liberar uma palavra para quem está ouvindo e vai ouvir depois. Deus, ele é fiel, ele fica do nosso lado porque ele olha o coração. Deus é justo, cara, ele olha o nosso coração. Então Deus sabia o que ia acontecer na minha vida, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele foi o único que ficou do meu lado. O único que não me acusou, não me tacou pedra, entendeu? E Ele tem me defendido até hoje de todas as acusações, entendeu? E é nisso que eu vejo como que eu quero que as pessoas conheçam mais Deus. Quero que as pessoas conheçam mais o Jesus e o Espírito Santo. Porque é ele que fica do nosso lado quando todo mundo vai embora. E eu conto isso no livro também, sabe, irmão? Com certeza. Deus abençoe também nosso irmão Cleito, ele que é de Cariacica, né? Do Espírito Santo aqui, do meu município, onde que eu moro, né? Cariacica. Deus abençoe o Cleito, a sua esposa e toda a sua família. Irmão abençoado e nosso irmão Cleito. Que Deus abençoe toda a sua família, meu irmão. Um grande abraço para todos vocês aí. E é isso aí, estamos aí com o nosso irmão Flávio Ambrosio, lá diretamente do Rio de Janeiro, aqui para o Espírito Santo, né, para o Brasil e o mundo. Estamos aqui entrevistando o nosso irmão Flávio Ambrosio, ele que está contando um pouco, né, da sua trajetória, da sua caminhada, né, aqui, que ele passou, né, e o que ele está vivendo hoje para a honra e glória do nome santo do Senhor. Ele tem passado por muitas coisas, mas, claro, com Deus na frente, tudo dá certo. E a próxima pergunta, Flávia, é o seguinte: de que forma a sua fé tem influenciado suas decisões como empresário? Olha, a minha fé, ela influencia no mundo corporativo sabendo que não é mais na minha força. De fato, a Bíblia ela vem se cumprindo sempre, ela vai se cumprir até chegar a Apocalipse, entendeu?
não é mais na minha força, é pela graça, entendeu? Não sou mais eu que fecho o contrato, sou eu que consigo trazer a provisão para dentro da minha casa, entendeu? Porque é ele. Ele cuida dos dele, entendeu? Ele cuida. Eu sei que às vezes falta, às vezes não é como a gente quer, entendeu? Eu conto uma parte no livro que, pô, eu fiquei sem ter o que comer. Eu já abri a geladeira, irmão, e só tinha manteiga e água, entendeu? E lá eu vou contar lá atrás, né? Porque meu filho bateu aqui, me distraiu um pouco. Mas, poxa, dói muito quando você perde tudo. As pessoas vão embora, entendeu? E ali, realmente, Deus, ele ouve conversas que a gente não ouve. Ele sabe que as pessoas só estão com você pelo que você tem, e não por quem você é de fato, entendeu? É, então, o que eu mais quero hoje é ganhar almas, ganhar vidas, ajudar o Senhor a encher o reino dos céus, entendeu? E realmente, se Amém. Deus me der mais influência, cara, é exterminar esses falsos pastores, irmão, do altar, entendeu? Que brincam com o nome dele, entendeu? Porque essa foi uma das maiores dores, irmão, que eu tive também, o abandono da igreja, entendeu? O momento que eu mais precisei de oração, da minha vida espiritual, ali eu tive um abandono, e ali eu vi que realmente nunca teve preocupado com a minha alma, era preocupação realmente com o dízimo, com a oferta, entendeu? Que eu dava. Então, basicamente, é isso. Amém. Quero mandar um alô também para o nosso irmão pastor Alexandre, que é daqui de Cariacica, né, da Igreja Avivamento Pentecostal da Bíblia. Deus abençoe nosso irmão pastor Alexandre e toda a sua família. E todos vocês aí que estão conosco. Divulgações Gospel, um grande abraço. Também o Diego Borges está conosco aqui também. Você que tem alguma pergunta para o nosso irmão Flávio Ambrosio, pode deixar a sua pergunta aí que a gente vai passar para ele e vai responder para vocês aqui na programação. Quais desafios você enfrentou? Essa eu já falei. Existe algum versículo da Bíblia que tem falado muito ao seu coração neste momento, Flávio? Nesse momento eu me agarrei em Romanos 8, se eu não me engano 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo são chamados pelo seu propósito. Eu entendi que todo mundo tem um passado, sabe? Todo mundo tem um passado e Deus, ele não escondeu da Bíblia o passado de ninguém. Você pega Raabe era uma prostituta que está aqui, entendeu? Você pega, poxa, Moisés, ele cometeu um assassinato, está aqui. Deus não apagou o assassinato dele, está aqui, ele cometeu um assassinato. Você pega Davi, entendeu? Adulterou, entendeu? Homem segundo o coração de Deus, adulterou e ainda cometeu assassinato, entendeu? Então você pega apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, também tem um passado, pô, periculoso, entendeu? Não perdoava nem as criancinhas, nem os idosos, né? Então, todo mundo tem um passado. Agora, eu tenho feito do meu passado um testemunho para glorificar o nome de Deus. E eu acho que esse passado que está aqui na Bíblia, que Deus não tirou e os homens não tiraram, é para realmente a gente ter esse discernimento de que Deus não tirou o passado desses homens para mostrar para a gente que realmente eles tiveram uma conversão e agora eles estão sendo falados até hoje porque eles abandonaram o passado deles, entendeu? E começaram a seguir um caminho, entendeu? E é esse caminho que eu tenho seguido, que o irmão, acredito, está seguindo e quem está ouvindo também está seguindo. Então, transforme o teu passado igual eu estou transformando o meu para glorificar o nome de Deus. Porque eu fiquei quase 6 anos, entendeu? No processo. 6 anos no processo. Tem gente que sai em 1 ano. 6 anos, irmão. Entendeu? Já teve dias que não tinha dinheiro para comprar a fralda do meu filho. Eu via meu filho mijar e defecar no chão, entendeu? E cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Entendeu? Já pensei em tirar minha vida mais de 10 vezes, irmão. Nos primeiros 2, 3 anos que eu não estava entendendo nada. E realmente Deus, ele fica assim, em silêncio, ele se cala. Isso é uma das coisas mais difíceis. E eu ensino também no livro como passar por esse momento de silêncio, entendeu? É realmente de perdas a propósito.
Então tem uma travessia em várias áreas, até sobre religiosidade abusiva, sobre realmente você não desistir quando tudo dá errado. Esse livro eu queria ter lido ele, sabe? Quando eu quebrei e não tinha. Então eu entendi que eu peguei a minha história, transformei num livro para glorificar o nome do Senhor, entendeu? Amém. Quero mandar um alô também para o nosso irmão Mateus e toda a sua família também, que Deus possa abençoar. A Dami Almeida, ela pediu oração. Daqui a pouco a gente vai orar por você também, Dayane Almeida, né? Dami Almeida. A gente vai orar para você daqui a pouquinho, Dami Almeida. Eu quero Pode falar. presentear a Dami Almeida com um livro. Você pode encaminhar o meu livro para ela, aquele que eu te abençoei. Pode Vou mandar para ela pelo Instagram. Eu vou mandar para ela pelo Instagram aqui, para ela poder estar lendo também o seu livro lá, Flávio. A próxima pergunta é o seguinte, Flávio: o que você diria para outros empresários que ainda não conhecem a Jesus? Cara, eu diria que você tem que realmente deixar de só conhecer Jesus, porque eu acredito que todo mundo conhece o nome Jesus, e vá buscar e aceitar a Jesus, entendeu? Porque o empresário hoje, ele precisa entender que todo empresário tem família, tem pessoas dentro da sua casa. A empresa não é a principal, entendeu? Na escala de prioridade do reino. Porque eu era um empresário que eu vivia dentro da empresa, entendeu? E ali eu entendo que era um cárcere, era um aprisionamento. Então, Satanás, ele vai te prendendo em várias áreas. E tem muita gente que é de Deus ou que vai conhecer Deus que está preso ainda dentro do negócio. E todo império sem liberdade, pega isso aqui, é masmorra. Eu explico isso no livro. Todo império sem liberdade é masmorra. E eu estava numa masmorra, entendeu? E tem muitos empresários, donos de negócio, que estão presos, entendeu? Numa masmorra. E ali você vê quantos empresários que perdem o dinheiro se matam. Quantos empresários, irmão, que não conseguem cuidar da casa, cuidar da família, porque estão presos realmente no negócio. Então, você tem que ter uma escala de prioridades. E aí, por isso que eu quero que os empresários aceitem Jesus, caminhem com Jesus, porque ali ele vai entender a escala de prioridades. Jesus, Deus em primeiro lugar, entendeu? Família, sua saúde e, por último, o trabalho. E dá para você fazer essa escala de prioridade saudavelmente todos os dias. Amém? Amém. Isso é muito importante, né, Flávio? Porque hoje em dia, muitas das vezes as pessoas, como eu posso dizer, né, se engrandecem, né, são assim, melhores do que outras pessoas, até mesmo por causa da questão financeira, né? Eu acho que todos nós somos iguais, né? Todos nós somos iguais, principalmente nós que estamos na presença do Senhor, né? Todos nós somos iguais, né? Tanto os que servem e também os que não servem, né? Todos nós somos iguais, né? E todos devemos fazer a diferença, né? Porque não é fácil, não. Você sendo humilde já não é fácil, sendo rico também, Júnior, já não é fácil, né? Então, eu acho que hoje em dia, nós que estamos na presença do Senhor, devemos cada dia mais ter sabedoria, né? E entendimento, né? Também da palavra, né? E saber, né? Tratar as pessoas conforme, né? Deus quer na vida da gente, né? Porque não é da forma que a gente quer que a gente vai, né, tratar os nossos semelhantes. A gente tem que tratar todos iguais, né, porque nós que estamos na presença do Senhor, né, somos filhos do Deus Altíssimo, Deus que é o que tudo pode, né? É o Deus da riqueza, Deus do ouro e da prata, né? Então, nós, né, devemos nesse mundo, né, nesse tempo que nós estamos vivendo aí, devemos nos unir mais, né, e
e crer, né, que a volta de Jesus está próxima, porque com tanta coisa que está acontecendo, a única coisa que a gente pode fazer é esperar o momento chegar e o momento também de Deus levar aqueles que Ele tem preparado para morar com Ele, porque a volta de Jesus está próxima e tem muita coisa acontecendo, viu? Irmão, isso que você falou é muito forte, me chama a atenção, entendeu? Porque eu tenho uma conta que na minha cabeça, assim, eu vou ligando os pontos, né? E sobre a volta de Jesus, eu acredito que em menos de 1000 anos ele volta, entendeu? Porque Sim, o tempo de Deus é o Kairos e o nosso é o Cronos, entendeu? Então, Jesus, quando ele morre, ao terceiro dia, ele ressuscita, certo? Só que um dia para Deus é 1000 anos. Então, ele só conta um dia depois de 1000 anos. Então, o terceiro dia dá 3000 anos, entendeu? E Jesus, ele fala, tô indo vos preparar um lugar, vou voltar, entendeu? E como é o terceiro dia ele ressuscita, eu fico assim, cara, eu acho que é o terceiro dia, entendeu? De 1000 anos, no tempo Kairos, Jesus volta. Então, se Jesus já foi, já tem 2 dias e 16 horas, ou seja, 2000 anos e um pouquinho, entendeu? Então, eu acredito que em menos de 1000 anos, Jesus ele volta para se cumprir o terceiro dia, ele ressuscita. E não com só o certeza. ressuscitar material, é um ressuscitar espiritual. Ele volta para restabelecer o plano original, que é paz, justiça, alegria e igualdade. Entendeu? Aqui na Terra. Amém. Então, assim, está muito perto. 1000 anos vai passar muito rápido. Eu sei que eu e você não vamos estar aqui, e o pessoal que está nos assistindo também, entendeu? Já vamos estar lá nessa cidade santa, nessa morada da vida principal, que é a vida espiritual. E a gente tem uma missão, cara. Que a gente foi desligado da televisão da Terra, agora a gente está ligado no mundo espiritual, entendeu? A gente tem uma missão: despertar outras pessoas. Todo mundo que está aqui ouvindo tem um chamado. Você não é para ficar só é, é, ouvindo. Está na hora de você também começar a falar, porque aqueles que o Senhor chama para ser despertado da terra é porque tem um chamado. Deus quer que você leve a palavra dele para outros. Amém? Amém. E nós temos mais algumas perguntas, né? Já está quase acabando aqui as perguntas, Flávio. E é o seguinte, a próxima é como você concilia a vida profissional com sua caminhada cristã? Eu vou responder essa pergunta, mas pegando um pouco do que você falou agora atrás, sobre o empresário que é um pouco soberbo, um empresário, né, que não é tão humilde. E eu já fui esse cara altivo. E todo homem que está com muito dinheiro, está com poder, cara, ele é altivo, ele é soberbo. Porque a força dele tá nas coisas que ele tem. Eu já abri a conta e vi 1 milhão, cara. Entendeu? Já vi 1 milhão. E ali você se apega naquilo, Moisés, e você acha que tu é o cara. Entendeu? E eu aprendi que realmente, cara, o dinheiro ele troca de mão. A gente tem que respeitar as pessoas. Eu vi nesse processo que eu quebrei pessoas que eram meus funcionários estarem já donos de empresa, passando de carro e eu passando de bicicleta, cara. Tu acredita nisso? E eu fiquei Sim, assim, caraca, Deus, como é que pode? Esse cara trabalhou para mim, tá de carro, tá morando num lugar bom, entendeu? E eu de bicicleta, morando de aluguel, porque eu não deu para contar aqui, é muita coisa, cara. Acho que depois a gente pode fazer outra. Acho que eu com tive que entregar minha certeza. A gente casa. vai marcar outra sim, com certeza. Pô, eu tive que entregar minha casa, cara, para pagar uma dívida de 500 mil, entendeu? Para 4 pessoas que estavam em cima de mim, entendeu? Eu não tenho vergonha de contar. Eu dei o all-in, eu perdi tudo. Perdi tudo, entendeu? Só que eu não perdi a presença. É o que eu falo, fiquei com o nome sujo na terra, mas estou com o meu nome limpo no céu, entendeu? Ele ficou do meu lado, porque ele vai pelo coração. E hoje eu tenho usado o meu testemunho e meu passado para glorificar o nome de Deus, entendeu? E eu não tenho vergonha, porque a Bíblia fala do passado também de todos os homens que erraram, entendeu? Então hoje eu interpreto a Bíblia, sabe como, irmão? Eu não tenho só lido a Bíblia, eu tenho vivido. E há uma grande diferença. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não vive, não pratica. Hoje eu vejo que eu faço parte. Eu tenho um passado igual todo mundo que está aqui que errou. Deus não escondeu o passado deles, Deus não está escondendo o meu, entendeu? E Deus fez uma reviravolta na vida dessas pessoas.
e eu tenho provocado o meu milagre para Deus dar uma reviravolta na minha vida. E eu tenho visto a cada ano as coisas melhorarem e vai melhorar cada vez mais. Você que está me ouvindo, creia que Deus vai melhorar a tua vida. Deus vai melhorar, só não abandona Ele. Fica com Ele, entendeu? Porque Ele é o único que pode mudar a sorte de todo mundo. Amém? Amém. E a outra pergunta, Flávia, qual é o maior aprendizado que Deus tem te ensinado desde a sua convenção? O meu maior aprendizado foi realmente ter empatia pelas pessoas. Hoje eu não taco pedra em ninguém. Todo mundo que eu vejo hoje, dentro da igreja ou fora da igreja, que está passando uma luta, está passando um processo, eu não acuso, eu não taco pedra, porque pode ser o próprio Deus testando, entendeu? Eu tento até ficar do lado, porque eu não sei daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, Deus pode pegar aquela pessoa que todo mundo esculhambou e dar uma reviravolta na vida daquela pessoa, igual eu. A gente está conversando aqui, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Daqui a pouco eu vou para um outro nível, puxo quem está comigo para esse novo nível, entendeu? E aquelas pessoas que poderiam me ajudar, que tacaram pedra, vai ficar no meu passado, entendeu? Sim. Então a gente tem que entender. Esse foi o meu maior aprendizado. Deus me levou num nível de quebrantamento, de humildade, cara, tão grande, entendeu? Tem noção? Casa própria, 2 empresas, uma empresa de frente para praia, perdi meu carro, perdi tudo, cara. Fui morar de aluguel, entendeu? Passei necessidade, quase me matei, entendeu? O versículo que me salvou foi Deuteronômio 8, 2 e 3. Esse versículo me salvou, irmão. Quando eu li esse versículo, quem quiser procurar, ali o povo está saindo do Egito e vai para Canaã. E ali Deus fala assim, eu te testei, eu te humilhei, eu permiti que passasse fome para te provar e saber o que tinha no teu coração. Cara, esse versículo salvou minha vida. Ali eu entendi que não era demônio, eu não estava amaldiçoado, eu estava na mão do próprio Deus. Entendeu? É a universidade do Senhor que a Bíblia fala, né? É a escola dele. A escola dele é essa. Quando eu entendi isso, eu falei, caraca, cara, eu tô na mão de Deus mesmo. Porque não faz sentido eu estar passando por isso tudo. Então, realmente, Deus está me ensinando alguma coisa. E aí eu fui escrevendo o livro. E hoje eu vejo que Deus está me fortalecendo a cada dia. E é para ajudar outros, cara. Porque Deus não é só... Não quer fazer uma obra só na sua vida, só na minha. Ele quer nos usar para outras pessoas. E que essas outras pessoas também venham ajudar outras. Com Deus é assim, a multiplicação. E eu não quero ser um pastor igual esses pastores que aprisiona, que prende. Não, eu quero ser um pastor que realmente, cara, libera o destino das pessoas. Para quê? Para realmente fazer a multiplicação que o Senhor quer que faça. Então esse foi o meu maior aprendizado, irmão. Amém. E você pretende usar sua empresa, ou melhor, ou você já até usa, né? Você pretende usar sua empresa como um instrumento para glorificar a Deus e como? Vou abrir aqui uma intimidade para você. Eu ainda estou sem empresa. Eu estou trabalhando como um empreendedor num negócio de uma pessoa, entendeu? Mas Deus falou que ia me dar um novo negócio, entendeu? E eu estou esperando, atento aos sinais por esse negócio, entendeu? Então, mas eu conto que na parte do capítulo 12, se eu não me engano, que nasce um empresário missionário, entendeu? Aonde o meu novo negócio é para realmente impulsionar as coisas do reino, entendeu? E com sabedoria, porque quando eu fui manipulado pelo meu antigo líder e eu fiz muita coisa errada, entendeu? Muita. E eu explico isso no livro, entendeu? Então hoje não, o que eu mais quero é ter uma nova oportunidade de prosperar com o Senhor, entendeu? Para que o meu negócio ele venha realmente impulsionar as coisas do reino com sabedoria, entendeu? E com propósito. Amém. E qual é a mensagem, Flávio, que você deixa para quem está passando por um momento difícil e ainda não encontrou esperanças em Cristo? Eu passei por isso. Eu passei por isso e ainda passo. Entendeu? Então, a minha mensagem para você é: calma. Você tem que entender que 50% é natural e 50% é espiritual.
Você tem que fazer a sua parte. Por exemplo, eu acordo e vou fazer o meu trabalho. Vou distribuir o meu cartão, vou vender o meu serviço, entendeu? Mas eu já estou chamando a existência as coisas que não existem. Sabendo igual Deus. Deus falou para Abraão, que ele era Abrão ainda, mas já chamou de Abraão, que ia ser pai de muitas nações. Deus está no presente, mas também já está no futuro. Então, se Deus falou que vai me dar um novo negócio, eu estou posicionado para receber um novo negócio. Entendeu? Se Deus tem falado com você, irmão, irmã, alguma coisa, que ele já está vendo o teu futuro, entendeu? Então você tem que estar atento aos sinais, entendeu? Então você tem que fazer a sua parte. Então eu faço a minha parte. Eu ligo, eu distribuo o cartão, eu trabalho, eu faço o natural. E aí quando eu chego em casa, eu vou no joelho. Agora eu vou pegar os 50% espiritual. Eu falo, pai, fiz o meu melhor hoje. Entrego nas tuas mãos. Que o Senhor visite essas pessoas, essas empresas, que eu tenha passado a paz, que eu tenha passado o discernimento de um serviço bom e que o Senhor desperte o interesse neles para fechar comigo. Porque se o Senhor está alinhado com o meu propósito e tem visto o meu posicionamento, eu creio no Deus que abre a porta que ninguém pode abrir. O Deus que abriu o mar. Então, eu quero que você junte a tua parte que você tem que fazer, não fique bitolado, não vai cair do céu, só jejum e oração, entendeu? E faça aos outros 50%, entendeu? Tem que ter um equilíbrio. Então, faz a tua parte, e é bíblico, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei, entendeu? Então, é 50% natural e 50% espiritual. E aí você junta um poderoso, entendeu? Que agrada ao Senhor, porque a obra sem fé, ela é morta. Com Então, e certeza. milagre Deus faz também. Eu tenho vivido cada milagre, entendeu? Mas o meu maior conselho hoje para você é esse. E fique atento aos sinais, entendeu? Peça a prova de Deus, porque Deus ouve. Eu sou prova de que Deus, sempre quando eu estou muito atribulado, eu peço uma confirmação, entendeu? E eu aprendi isso lá em 2021 para 2022. Eu estava num ambiente profético, um homem veio me orar e falou assim: Ei, homem, eis que a unção pastoral está na tua vida. Nem aí, para mim era mentira aquilo, entendeu? Para mim era só mais um puxa-saco, porque naquela época eu tinha um monte de puxa-saco. Mas quando eu tive que fugir, igual Moisés, igual Jesus, e fui para o Ceará, para Fortaleza, entendeu? Pô, numa cidade, um ano depois, né? Eu recebi essa palavra em 2021, 2022, eu fui para Fortaleza. Pô, cheguei lá, fui numa assembleia pequenininha, uma pessoa que nunca me viu na vida, Moisés, veio me orar. Eu não sei como é que tu fala com Deus, mas eu na mente falei assim: Deus, esse homem aí não é usado não. Meio que eu desdenhei do cara, entendeu? E aí parece que o Espírito Santo ouviu, que ele ouve, né? Tomou o cara no mistério, o cara começou a orar em língua, e o cara foi e falou assim: Ei, homem, assim te diz o Senhor, a unção pastoral está na tua vida. Eu, bum, caí de joelho, entendeu? Ou seja, eu tive uma confirmação. Ou seja, foi Deus que falou comigo um ano antes, em 2021, e um ano depois, 2022. Ali eu aprendi a fazer prova de Deus, a pedir confirmações, entendeu? Então eu sempre peço confirmações específicas para eu avançar. Senhor, eu posso ir? Davi fez muito isso, né? Posso ir nessa guerra? E esperou. Esperou Deus confirmar, entendeu? É igual eu falei, Senhor, eu posso começar a falar? Posso começar a aparecer? E aí ele confirmou, entendeu? Eu fui num culto, nesse culto eu na mente, tá, irmão? Na mente. Eu falei assim, pô, pai, nada tá dando certo, que isso? A luta tremenda, nada anda, nada flui. Será que o senhor quer eu mesmo fechando contratos? Ou o senhor quer eu ganhando almas? Entendeu? Pescando peixe. Pô, cheguei no culto, pastor, ô Moisés, pregou o quê? Essa mensagem. Quando Jesus chama Pedro para parar de pescar peixe e pescar homens. Aí eu, caraca, Deus, não é possível que essa mensagem era o que eu estava querendo. Aí eu fui pedir confirmação. Falei assim, pai, me confirma se é tu mesmo me chamando para aparecer para eu ganhar alma, entendeu? Aí fui ministrar a palavra numa Assembleia de Deus pequenininha também, num lugar. Cheguei lá, um pastor que nunca me viu na vida. Acabou o culto, veio na minha direção, botou a mão assim no meu ombro e falou assim, ó, pastor, não te conheço, não sei quem você é, entendeu? Mas todo o tempo que tu pregava, que tu falava, Deus falava para mim de Pedro. E tu sabe que Pedro, ele parava, Deus chamou ele de peixe, mandou parar de pescar peixe para pescar homem. Pô, na hora eu fiz assim, na hora. Isso foi um dia depois.
entendeu? Então ali eu entendi que Deus já estava falando o que para mim? Pode ir, que eu sou contigo, entendeu? E eu tenho provocado milagre, realmente chamando à existência as coisas que não existem. O Deus que dá vida aos mortos. E eu estou ensinando as pessoas a fazerem isso, entendeu? Amém? E nós já estamos quase chegando ao final da nossa entrevista, né, Flávio? Mas agora, fazer uma última pergunta para você, para finalizar. Aí logo após, né, você pode estar orando, né, para nossa irmã Damiana, né, Damiana, que ela pediu oração, e também deixar as suas considerações finais, né, e deixar o seu Instagram, o seu contato também, né, para quem quiser entrar em contato com você, o seu Instagram e suas redes sociais, para as pessoas, né, os irmãos que estão aqui, né, poder conhecer mais um pouco do seu trabalho. Para finalizar, né, deixa uma palavra de fé e esperança para os ouvintes da Rádio Nova Semear. Amém. Damiana, Deus vai fazer algo na sua vida. Eu te convido a ir no Instagram, @eaj, @eaj. Vai no link da bio, você vai cair no meu grupo de WhatsApp. Você vai ter meu telefone, entendeu? Você vai caminhar lado a lado comigo, porque isso é o que eu tenho orado ao Senhor. Já tem algumas pessoas lá. Eu não vou soltar a mão igual soltaram a minha, entendeu? Que eu puder te ajudar, você conta comigo. Eu já liberei um livro para você. Então eu creio que Deus ele tem uma obra na sua vida, que ele vai realmente restituir também áreas da sua vida. Aleluia. Tem áreas na sua vida que Deus vai restituir, assim te diz o Senhor, tá? Tem áreas na sua vida que Deus vai restituir. É de Deus. Então, faça parte desse grupo, porque o nome do grupo é Reconstruídos por Deus. Então, eu tenho certeza que todo mundo que está ali nesse grupo vai contar testemunho. E meu propósito não é dinheiro, sabe? Meu propósito, dinheiro fica tudo aí, entendeu? Meu propósito realmente é ajudar as pessoas a não... Como diz o louvor, né, Flávio? Nesse mundo você não leva nada. Nada. Nesse mundo você não leva nada. Leva nada, irmão. Vamos orar, porque eu acho que extrapolou o tempo aí, né? Nada, tá tranquilo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor venha pegar essa live, Pai, e liberar para as pessoas certas que precisam ouvir. Em nome de Jesus. Irmã. Que o Senhor venha trazer, Pai, provisão para a vida da minha irmã, provisão para a vida do Moisés, em nome de Jesus Cristo. Provisão para minha casa e para minha família. Que essas pessoas que passaram por aqui, Pai, venham ser cheias do Espírito Santo, cheias em nome de Jesus. Pensa, porque o Senhor é o único que fica ao nosso lado. O Senhor é quem nos dá força para poder encarar a vida aqui nessa terra. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Pai, nos dá a oportunidade. Eu estou intercedendo aqui, Pai, por todos. Nos dá a oportunidade de vencer. Em nome de Jesus. Em vencer aqui, não pelas coisas da terra, mas para que outros vejam que o Senhor fez algo na nossa vida. Nosso coração não está voltado, Pai, à riqueza. Nosso coração está voltado para Ti. Então, Pai, Amém. o Senhor realmente, Pai, agrada-te do que está saindo dos meus lábios. Dá uma resposta para mim ainda essa semana. Dá uma resposta para o meu irmão ainda essa semana. Dá uma resposta para minha irmã aqui, Pai. Para todos que passaram por essa live ainda essa semana, Pai. O Senhor, a Bíblia fala, minha é a prata, meu é o ouro. É tudo do Senhor que está aqui nessa terra, Pai. Então, Pai, materializa algo, Pai. Abre portas para nós, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então é isso aí, Flávio. Eu, desde já, né, eu agradeço pela sua participação, né? A Rádio Nova Semear também agradeço pela sua participação. Né? Vamos ver uma outra data aí que é para a gente poder marcar, né? Para você continuar contando um pouco mais do seu trabalho, né? Porque ainda foi pouco, né? Ainda o que você falou para a gente aqui, né? Mas a gente pode estar vendo direitinho, a gente vai conversando aí. A gente vai marcar uma outra data, né? Para você estar voltando de novo, né? Para poder estar participando com a gente aqui. E vai ser bênção demais, né? E para você deixar as considerações finais, né? E deixar o seu Instagram, o seu contato também, né? Para as pessoas conhecerem o seu trabalho. E a gente vai marcar uma nova data aí para você estar voltando novamente, para estar dando
continuidade, né, desse trabalho a qual você faz aí, né, e passar mais um pouco de conhecimento para as pessoas que querem, né, ter uma vida de sucesso, ser, né, diferenciado, né, tanto na presença do Senhor como financeiramente, né? Porque hoje em dia, primeiramente, a gente tem que estar estabilizado, primeiramente em Deus, né? Porque as demais coisas, elas serão acrescentadas, né? Então, aí você pode estar vendo uma data aí, a gente vai vendo uma data direitinho, para você voltar novamente aqui na programação comigo aqui na Rádio Nova Semear também. A gente pode fazer, sabe o quê? Se você me permitir, a gente pode fazer uma série de cada capítulo, entendeu? Que é um tema Sim, específico, entendeu? Acho que vai ficar sim. bem bacana. Tem a parte ali de batalha espiritual, né, que eu passei, a luta espiritual mesmo, a luta invisível. Tem a parte financeira também, de prova, entendeu? Para não desistir, crer mesmo com lágrima nos olhos, entendeu? Que é muito legal. Tem o fundo do poço, entendeu? E aí o encontro com a rocha. Então, assim, cada capítulo tem um tema bem legal que a gente pode fazer outras coisas a partir dele, Sim, entendeu? a gente pode até ver, ô Flávio, não vou falar por agora, porque durante essa semana agora, para a semana que vem, eu estou para fazer uma viagem, mas assim que eu voltar, para esse final do mês agora, para o mês que vem, a gente vai tentar marcar umas programações toda sexta-feira, né, que você estiver tranquilo, a gente marcar uma programação toda sexta-feira. Eu não vou falar todo dia, né, porque você também, o seu dia corrido, né? Mas a gente pode estar marcando uma sexta-feira ou um final de semana aí para você estar falando mais um pouquinho do seu trabalho, né? Da sua trajetória aí. Sim, com certeza. Conta comigo, eis-me aqui. Vamos realmente fazer o que agrada ao Senhor, que é o ID, né? O ID verdadeiro. Então, eu tô aqui, vamos para cima. É aquele ditado popular, né? A gente vai dando os passos e Deus vai dando o chão. Então, passos Com de fé certeza. agradam o Senhor, porque Deus ama quem tem fé, né? É impossível agradar a Deus sem fé. Deus Sim, gosta com da... certeza. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Tudo de bom. Amém. E você deixou seu Instagram, ô Deixei, Flávio? arroba eaj.livro. O seu contato também? Arroba eaj.livro. E se você quiser ir no canal do YouTube também, Reconstruídos por Deus, tá? Tá saindo um vídeo novo lá e esse canal tá começando a crescer. Inaugurei ele tem 2 dias, entendeu? Amém. Cada dia Deus vai mandando eu fazer mais coisas, eu vou fazendo, entendeu? Até daqui a pouco eu criar o meu normal, né? Com o meu nome. A Com princípio ele tá dando certeza. jeito, entendeu? O Amém. Então, telefone nós agradecemos, né, Flávio, pela sua participação aqui, que para mim foi uma honra, né, trazer você aqui na programação, né, e que Deus abençoe grandiosamente a sua vida também. Conte aí, né, sempre com a Rádio Nova Semear também, para poder estar, né, divulgando o seu trabalho aí também, né, e porque juntos a gente faz a diferença, né, então pode contar aí, sempre que tiver novidade aí, você pode entrar em contato aí, que a gente vai divulgando aí, né, também agradecendo a nossa irmã pastora Daniela Monteiro, né, ela que é lá de São Paulo, Deus abençoe ela e toda a sua família, né, e que Deus possa grandiosamente abençoar a vida de todos vocês, a sua vida também, meu irmão Flávio Ambrosio e toda a sua família. Sucesso aí na sua vida, tanto profissional como também na sua área profissional. E que Deus possa grandiosamente, cada dia mais, né, te capacitar, te orientar conforme Deus quer, para aprender, né, e todos juntos fazendo a diferença. Amém, meu irmão. Vamos para cima. Eu tenho certeza que já deu certo e grandes Amém. coisas ainda vão acontecer essa semana, porque a palavra não volta vazia. Amém? Com certeza. Deus abençoe. Muito obrigado, Flávio Ambrosi. E qualquer coisa, estamos por aqui. É só chamar a gente. Amém, irmão. Fica na paz. Pai do Senhor, fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Amém.